Bom dia, meus queridos alunos do 7º ano. Estamos começando o nosso segundo bimestre. Continuamos da mesma forma, cada um na sua casa, morrendo de saudade, mas precisamos seguir nossa vida. Então agora nós vamos começar o nosso segundo bimestre com a parte de geometria, unidade 6, que vai falar de triângulos e ângulos. Nós vamos começar por ângulos. A primeira coisa que nós vamos ver é lembrar o conceito de ângulo. O que nós aprendemos a respeito de ângulo lá no 6º ano, quem lembra, ou quem não lembra, a gente vai dar uma relembrada aqui. Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem e as semirretas são os seus lados, e o ponto de origem das duas semirretas é o seu vértice. Então, se a gente se lembrar, aqui nós temos o ângulo PRM. Algumas lembranças nós temos que ter na nomenclatura, como é que a gente escreve esse ângulo, PRM. Esse acento circunflexo sempre vai ficar indicando o ponto que é o vértice do meu ângulo, tá? Nós temos aqui o ângulo PRM, se nós pegarmos nesse sentido, ou também MRP, tanto faz, tá? Ou simplesmente o ângulo representado apenas pelo vértice R. Os lados RP e RM, tá? São as semirretas que compõem esse ângulo e R é o nosso vértice. Vamos lembrar da definição de ângulo que nós tínhamos lá. Os babilônios, o povo que viveu por volta de 1700 a.C., acreditava que o Sol girava em torno da Terra, numa órbita circular, realizando o giro completo de 360 dias. Eles diziam que cada dia o Sol percorria o arco equivalente a 1/360 desse círculo. Esse arco recebeu o nome de grau, denominação da unidade de medida utilizada para medir o ângulo. Então, trazendo esse conhecimento dos 360 dias que os babilônios viram lá, se a gente pegar uma circunferência inteira, que tem 360 graus, e dividir em 360 partes iguais, nós temos a medida de 1 grau. Nós vimos também que o transferidor é um instrumento que pode ser usado para medir e calcular os ângulos. Saber colocar o transferidor na posição correta é fundamental. Então aqui nós temos um transferidor de meia volta, que nós chamamos, que ele vai de 0 a 180 graus, e o de volta completa, que vai de 0 a 360 graus. Então, como que a gente utiliza corretamente o transferidor? Primeiramente, numa situação em que nós já temos um ângulo definido, tá? Um ângulo já construído, a gente quer saber a medição desse ângulo. Então, posicione o transferidor sobre o ângulo, fazendo com que o vértice O coincida com o centro do transferidor. No transferidor sempre tem uma marcação do centro dele. Em seguida, alinhe um dos lados do ângulo com a linha de fé do transferidor. Linha de fé é aquela linha onde está presente o ângulo de 0 grau. Então, após ajustar o vértice e o lado A, determine-se a medida do ângulo observando o lado OB, vendo em que posição vai bater o lado OB. Nesse exemplo, a OB mede 30 graus. Pela posição do ângulo, observamos a escala no sentido anti-horário a partir de 0 graus, ou seja, esse ângulo estava nessa posição para cá, nós posicionamos a linha de fé, veja, a linha de fé é aquela que possui o ângulo de 0 grau, sobre um dos lados, o lado OA, e nós verificamos que o lado OB, a abertura que ele acompanha está ali 30 graus. Tendo como base a figura a seguir, observe como medir o ângulo KOP. Veja que o ângulo KOP está do lado contrário do ângulo anterior que nós vimos. Então, KOP, nós podemos usar também o centro do transferidor no vértice O, colocar a linha de fé no lado OK, tá? E ver a medida da abertura que o lado OP vai fazer. Então, vamos treinar um pouquinho disso aí que nós fizemos. Comece marcando o ponto A no vértice e construa os lados. Para isso, traça um segmento de reta AB qualquer. Então, nós vamos pegar o nosso papel aí e vamos traçar um segmento de reta AB.
Vamos fazer coincidir o centro do transferidor no ponto A e posicione a linha de fé sobre o segmento AB. Veja, a linha de fé está aqui sobre o segmento AB. A partir de 0 grau, localize o transferidor 60 graus. Então, eu quero construir um ângulo de 60 graus. Então, a partir do zero, eu vou buscar 60 graus e vou marcar esse ponto P. O outro lado deve passar por esse ponto P. Portanto, a gente retira o transferidor e traça com a régua o segmento AP. Pronto, está aí construído meu ângulo de 60 graus. O ângulo também poderia ter sido construído utilizando-se outra escala existente do transferidor. Veja, nós utilizamos a escala no sentido anti-horário, mas nós também poderíamos ter utilizado a escala no sentido horário, que é essa escala de fora aqui. Nesse caso, e o que depende qual usar, depende da posição do ângulo que eu quero construir. Vocês aqui vão decidir, vai dependendo da necessidade, tá? Mas é possível fazer isso nos dois sentidos, no sentido anti-horário ou no sentido horário. Nos livros, geralmente aparece só o transferidor esse escolar que a gente usa para medir ângulos. Mas existem outros instrumentos que são utilizados largamente no dia a dia, na construção civil, em diversas áreas de trabalho, tá? Nós temos alguns exemplos aqui. Esse aqui é um medidor de distâncias e ângulos a laser, tá? Esses aqui são dois exemplos de medidores digitais. Basta movimentar a abertura de suas réguas para medir o ângulo e aparece aqui nesse visor o ângulo que está sendo medido. Então, vamos dar um tempinho e aplicar o que revemos até aqui, tá? Nós precisamos praticar um pouco. Então, na página 46 de vocês têm lá 2 QR Codes. Vocês vão dar uma parada nesse meu vídeo agora, vão colocar o celular de vocês nesses QR Code e vão praticar um pouco. Vão ver como que eles estão fazendo essa construção, tá? Façam isso, depois retornem para o meu vídeo aqui, tá bom? Relembrando a classificação dos ângulos, nós temos o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, o ângulo de 45 graus, que é o ângulo de 1/8 de volta, como se pegasse minha circunferência, dividido em 8 partes iguais, e aí eu tenho o ângulo de 45 graus. O ângulo de 135 graus, que é o 3/8 de volta, tá? Eu divido de novo em 8 partes e pego 3 partes dessa dividida. Temos também o ângulo nulo, tá? Que é quando não há abertura entre eles, tá? Apenas as duas semi-retas. E o ângulo de volta completa, é quando a gente dá a volta completa com o nosso ângulo, tá? Então, nós temos ângulo de 180, que é chamado de ângulo raso, ângulo de 45, que é um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90, ângulo obtuso, que é o ângulo de 135, ou seja, maior do que 90 e menor do que 180, tá? E temos aqui ainda o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Lembrando que ângulos de mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Em geometria, toda vez que a gente usa a palavra congruente, ele quer dizer mesma medida, tá? Vamos agora ao conceito de bissetriz. A bissetriz de um ângulo é a semi-reta que tem origem no vértice e divide esse ângulo em 2 ângulos congruentes. Eu tenho ali, então, o ângulo AOC. Esse segmento aqui é a bissetriz do ângulo AOC, ou seja, a medida de AOB é a mesma medida de BOC. Como é que a gente traça a bissetriz? Primeira delas, nós vamos pegar o nosso pedacinho de papel e vamos construir o nosso ângulo da maneira que a gente quiser, tá? Com a medida que a gente quiser, sem usar o transferidor. Simplesmente vou traçar os 2 segmentos de reta, o AB e o AC. Com a ponta seca do compasso no vértice A, eu vou fazer uma abertura e traçar um arco de modo que ele corte o meu ângulo em 2 pontos, o ponto B e o ponto C, tá? Com a ponta seca do compasso em B e uma abertura igual ou maior que a metade da distância
entre A e C, ou seja, eu vou abrir o meu compasso de modo que ele fique um pouco maior do que a metade dessa distância de B e C aqui, e eu vou traçar um arco correspondente. Eu posso traçar até a circunferência completa, mas não é necessário. Eu posso traçar apenas um arco nesse sentido aqui. Depois, sem medir, sem mexer na abertura do compasso, eu vou botar a ponta seca em C e fazer de novo a mesma marcação. Vejam que se eu não mexer na abertura do compasso, esses dois arcos que eu tracei, eles vão se encontrar num ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto D. Quando eu ligar o segmento AD, eu vou ter a bissetriz traçada. Tá? Então, vamos dar um tempinho agora. Vamos acompanhar de novo o QR Code que está lá na página 47 e veja como que eles traçam a bissetriz de um ângulo de 38 graus. Lembrando que esse QR Code não tem som, tá? Vocês vão acompanhar apenas a construção, certo? Investigando a atividade realizada. Vocês serão os detetives investigativos dessa atividade. Então, vocês vão ver, com o transferidor, façam a medição da medida do ângulo BAC construído lá atrás, que eu falei para vocês construírem com qualquer medida. Meça o ângulo BAC. Depois, verifiquem se a bissetriz que vocês traçaram realmente dividiu o ângulo ao meio. Se certo, se dividiu, ok, vocês realizaram a atividade com sucesso. Se não, refaçam o ângulo, refaçam o desenho, refaçam a construção da bissetriz para que ela fique correta, tá bom? Bom, agora é com vocês, nossa primeira aula termina, então eu deixo para vocês as atividades da página 47 e 48 do livro didático e realize a atividade da 29 e 30 do seu livro de atividade. Lembrando mais uma vez que eu vou estar sempre à disposição de vocês, qualquer coisa podem me acionar, tá? E eu vou colocar na plataforma também, ao longo dessas semanas, atividades para serem realizadas, tá? Grande beijo para vocês, sejam bem-vindos ao segundo bimestre.